Olá, meus queridos irmãos, nós estamos aqui mais uma vez desenvolvendo o nosso trabalho de palestra da nossa Casa Serra do Mestre. Um feliz ano novo a todos vocês, que o amor de Jesus nos envolva e que o nosso ano seja um ano mais tranquilo, de paz, de harmonia e de mais saúde, né? Hoje nós vamos falar sobre o livro Boa Nova, né? É o capítulo 3, as primeiras pregações. Esse livro Boa Nova é do nosso irmão Francisco Canto Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, né? Que muitos de nós conhecemos, mas talvez nem todos conheçam quem é Humberto de Campos. Então eu vou falar um pouquinho sobre quem é Humberto de Campos rapidamente e depois a gente entra no nosso tema principal, que é as pregações do Cristo, as primeiras pregações. Então Humberto de Campos ele era um jornalista político e também um escritor. Ele é nascido no Maranhão, nasceu no dia 25 de outubro de 1886 e faleceu no dia 5 de 12 de 1934, aos 48 anos, no Rio de Janeiro. E ele escreveu seu primeiro livro com Chico em 1936, 2 anos após a sua morte. O primeiro livro que Chico escreveu foi em 1931, então foi logo no começo do trabalho do Chico. Ele já teve esse contato com Humberto de Campos, que escreveu com ele 15 livros, E logo nos primeiros trabalhos, o Boa Nova é o 5º livro, dessa série de 15 livros. Logo nos primeiros trabalhos, houve um problema com a família de Humberto de Campos, que questionou a autoridade do Chico para escrever os livros, e achavam que ele estava copiando Humberto de Campos, o jeito dele escrever, alguma coisa assim, mas depois se ficou comprovado que era mesmo Humberto de Campos que estava ditando aqueles livros, que estava passando para ele aqueles livros, E a família queria os direitos autorais dos livros, que o Chico estava escrevendo, E depois desse ocorrido, depois desse transtorno, eles decidiram, Humberto de Campos resolveu assinar como Irmão X. Então, 5 livros como Humberto de Campos, mais 10 como Irmão X. Isso é um fato interessante da gente saber. Então vamos lá, ao capítulo 3, as primeiras pregações do Cristo. Isso aconteceu quando ele completou 30 anos. Automaticamente, quando ele completou 30 anos, ele viu a necessidade de iniciar o seu trabalho mais importante. E mesmo com toda a preocupação da família, ele saiu de casa, para iniciar a sua tarefa. Ele encontrou com seu primo, João Batista, conversaram um pouco, estiveram perto do deserto, refletiram bastante, jejuaram, E depois desse encontro com João Batista, seu primo, ele partiu para Jerusalém. E lá chegando, ele se assentou, na frente de um templo, daqueles templos que já se encontravam lá, e ele ficou ali, sentado, olhando, mas a sua presença, a sua fisionomia, a sua pessoa chamava atenção, naturalmente chamava atenção, e foi o que aconteceu. Havia ali alguns sacerdotes, havia alguns pensadores da época, que eles andavam juntos, e a presença do Cristo chamou a atenção deles. E principalmente de Hanã, que era o sacerdote mais importante daquele tempo. E ele se aproximou do Cristo e disse:
o que fazes aqui, Galileu? O Cristo estava lá quietinho, sentado, e ele veio com essa pergunta: o que fazes aqui, Galileu? Eles conheciam as pessoas pelas suas vestes, pelo seu comportamento, eles já sabiam de onde a pessoa vinha. Então, com o Cristo não era diferente. Eles sabiam que ele vinha da Galileia. E Jesus logo respondeu: busco a fundação do reino de Deus. Eu busco a fundação do reino de Deus. E aí, como é que Jesus responde daquela forma para um sacerdote? E ele estava na frente do templo dele, onde ele trabalhava, onde ele era o mais importante, e ele busca o reino de Deus, a fundação do reino de Deus. E aí Hanan automaticamente pergunta para ele: o que você acha que é isso daqui? Olha ao seu redor, aonde você está? Jesus estava na frente de um templo. Lá era onde se fazia as oferendas a Deus. Lá era onde as pessoas iam falar com Deus, era onde se falava sobre Deus. Só que, como era aquele lugar? A gente sabia que havia um comércio, a gente sabe hoje, a gente sabia que nós somos daquela época também, a gente sabe que havia um comércio, que a gente fazia oferendas a Deus, Hoje a gente faz promessa, Hoje a gente promete aqui, promete ali, Se acontecer isso eu faço aquilo, se acontecer aquilo lá eu faço isso aqui. Não mudou muita coisa, e já era dessa forma, nessa época, e Jesus buscava algo diferente, E Hanan, pergunta: o que pensas tu que é isso daqui? E Jesus automaticamente responde para ele, com muita calma. Jesus sempre foi calmo, muita calma, com um olhar muito tranquilo, e ele diz assim: esse reino é o reino do coração. Não é esse reino aqui, esse monte de coluna, esse monte de coisa, esse monte de ouro, esse monte de gente circulando para lá e para cá, ninguém sabe fazendo o que, caçando o que, quais são os interesses, quais são os verdadeiros interesses. O reino que meu Pai, o reino de Deus, o reino que eu busco, o reino que eu quero construir é o reino do coração. Então, é totalmente diferente daquilo que aquele sacerdote estava pensando. Que aquele sacerdote, até disse para ele: você sabe quanto mármore precisa para fundar uma casa dessa, para construir um templo desse? Você sabe quanto tempo de cinzel? Cinzel era o instrumento que eles usavam para esculpir o mármore, para trabalhar com mármore. Quantas horas de trabalho tem para fazer uma casa daquele tamanho? E você tem alguém que te ajuda? Quem é que vai te acompanhar? Até fez uma brincadeira: os mais simples, os mais pobres que vão buscar essa empreitada com você? Ou você tem algum príncipe que está te ajudando? Alguém aí importante que tem muito dinheiro e que está por trás de você, e você vem aqui falar que quer fazer um reino de Deus? Ele já perguntou logo assim para o mestre. E Jesus, com aquela calma toda dele, com aquele jeito de falar, responde assim para ele: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. Então o reino que o mestre queria começar a difundir, que ele queria falar, que ele queria trabalhar, era o reino do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. E o trabalho para poder formar esse sentimento, as horas de trabalho, vem da boa vontade, vem do desejo de mudança, de fazer algo por alguém de verdade, de ajudar, de deixar ser ajudado, com simplicidade, com amor. Esse é o trabalho do mestre. É aí que começa o seu trabalho. É dessa forma que ele quer
iniciar a casa de Deus? Com amor, com tolerância, com paciência, né? Então, esse mármore todo que você tem aí, esse ouro todo que você tem aí, não interessa nada. Né? E esse comércio todo que você tem aqui não serve para nada. Né? As pessoas só estão se endividando. Endividando com quem? Com elas mesmas. Né? Porque, né? Até hoje, se a gente for pensar bem, qual é o nosso sentimento? Né? Porque muitas vezes a gente quer para as nossas casas, a gente quer uma casa grande, a gente quer uma casa bonita, a gente quer uma casa cheia, né? Que muitas vezes a gente não tem nem como dar conta de tomar conta de todas aquelas pessoas. Não tem como a gente saber o que cada um está sentindo, não tem como a gente saber o que está passando na vida de cada um. Né? Então muitas pessoas passam desapercebidos. Estão dentro da casa de Deus e não são atendidos. Por quê? Porque é muita gente. É muita gente junto. Né? Então fica difícil. E não é isso que Jesus quer. Não é isso que Deus quer. Né? Quais são as nossas promessas? Nós ainda fazemos promessas? Fazemos. Nós queremos trocar com Deus? Queremos. Nós ainda fazemos oferendas? Fazemos oferenda. Né? Eu mesmo, se eu tivesse ganhado na Mega Sena agora, no final do ano, né, com certeza eu teria destinado um pouco do dinheiro que eu teria ganhado, né, para o Seara do Mestre. Ia ser um ato bacana, você não acha? Eu dar, né? Ganhar uma grana lá e eu ajudar o Seara do Mestre. Tem muita coisa a ser feita na casa, né? Muita coisa legal para ser feito. Né? Eu poderia ter feito isso. Só que, se isso tivesse acontecido, com certeza eu não estaria aqui agora falando com vocês. Né? Teria sumido no mapa, desaparecido. Talvez o Seara nunca mais me visse. E aí? Será que é isso que Deus quer? Né? Será que é assim que a gente deve se comportar? Né? Qual é o amor que eu tenho que ter? Né? Qual é o amor que eu tenho que demonstrar? Qual é a boa vontade que eu preciso ter no meu coração para poder fazer parte dessa igreja que o Mestre começou a fundar lá atrás, quando ele tinha 30 anos? Né? É isso que nós devemos pensar. É isso que nós devemos ver. Né? E a conversa deles não foi muito longe, porque o sacerdote ficou com raiva, né? Ali ele já viu algo estranho, né? Quem é esse cara? Quem é que está por detrás dele? Tem alguém querendo ajudar ele, não é possível, porque com essa conversa afiada ele não vai conseguir nada. Né? E Jesus, né, logo depois, partiu e foi em busca de formar o seu grupo. Né? Ele já tinha um objetivo traçado, ele já sabia o que ele queria fazer. Ele foi, né, às margens do Tiberíades, em Cafarnaum, né, aonde, na beira do rio, logo de cara, ele encontrou Simão e André, né, irmãos, filhos de Jonas. E ao vê-los, né, ele cumprimentou assim com tanta simplicidade, né, como a gente se encontra no Seara. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que foi o trabalho hoje? Né? Como é que está a família? Foi dessa forma que Jesus encontrou com eles. Alguém que eles nunca tinham visto. Mas ao mesmo tempo, eles não conseguiram se afastar dele. Eles viram aquele homem e falaram, com certeza pensaram, mas quem é essa pessoa? Mas ele chegou com tanta simplicidade que eles falaram, seja bem-vindo. E Jesus logo já começou a falar de Deus com eles. Né? E os outros pescadores ficaram meio assim, com o pé atrás com o Mestre Jesus, mas eles não, eles pararam para ouvir. Né? Eles quiseram ouvir o que ele estava falando. De onde saiu essa vontade? Como eles conseguiram isso? Né? Será que ele já tinha encontrado com o Mestre? Na matéria física, não. Ali, pisando em terra firme, no chão, né, na beira da praia ou na cidade, eles não tinham encontrado com Jesus. Mas no coração deles, eles sentiam que eles podiam confiar naquela pessoa. Como é que eles sabiam disso? A espiritualidade preparou? A espiritualidade ajudou? Eles se encontraram na espiritualidade?
Hum? É assim que as coisas acontecem, é assim que o Cristo fazia. Né? E logo depois ele já os convidou. Vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem andar comigo? Vocês querem fazer parte desse trabalho que é fundar uma igreja, fundar uma casa de Deus? E eles aceitaram. De pronto. Mesmo sem saber quem era, mesmo sem saber de onde ele tinha saído, né? Quais eram as suas verdadeiras intenções, eles aceitaram, simplesmente aceitaram. Nós aceitamos, nós vamos com você. Né? E aí eles foram para a casa de Pedro, Jesus se alimentou na casa de Pedro, né? Simão, que depois passou a ser chamado Simão Pedro, né? E as pessoas se aproximaram dele e ele falou de Deus. Né? Depois eles saíram, foram para um outro lugar, lá encontraram uma outra pessoa, um publicano. Né? Quem era o publicano? Um cobrador de imposto. Quem era o cobrador de imposto? Levi. Né? Depois nós conhecemos esse Levi como? Mateus. Né? Que tem um evangelho tão importante. Né? E ele fez do mesmo jeito, cumprimentou Levi com a mesma simplicidade, com o mesmo amor, como se ele conhecesse Levi a vida toda. Né? E convidou Levi a participar com ele do seu trabalho, a caminhar, a fazer parte daquele novo grupo que ele estava fazendo, daqueles trabalhadores que iriam trabalhar para Deus, que iriam atender as pessoas, que iriam ajudar as pessoas, que iriam ouvir as necessidades das pessoas. Ouvir a necessidade das pessoas. Era muito isso que eles faziam. E ele aceitou. Ele, de pronto, quis participar. Com o mesmo sentimento. Não sabia quem era, não sabia porquê, mas ele não conseguiu dizer não para o mestre. Ele simplesmente aceitou. Né? E naquela tarde, o mestre ficou ali na praça e conversou com as pessoas. E falou de Deus. Né? E o céu parece que estava diferente. Né? As flores estavam diferentes. Estava ali junto os pescadores, mulheres, crianças, um publicano. Tudo ao lado do mestre. E todos podiam falar, todos podiam perguntar. No templo não era assim. Algumas pessoas podiam falar. Era como a gente diz hoje, era carta marcada. Já se sabia quem poderia falar alguma coisa, quem poderia questionar, quem ia ler um trecho do Evangelho, né, que seria adequado para o sentimento daquelas pessoas, para as suas intenções. Né? Eles usavam o Evangelho dos profetas, mas era selecionado os trechos que eles queriam usar. Né? E eles colocavam aquilo de forma para que parecesse que era o que Deus queria que eles fizessem. Vocês vão fazer isso porque está aqui, ó, é assim que tem que ser. Né? Aqui está escrito, o profeta falou que é assim, então nós temos que fazer desse jeito. Então nós vamos oferecer a Deus, vamos dar oferenda. Está aqui a oferenda, ó, tem aqui ó, os animais para vocês comprar para oferecer a Deus. Quem vendia essa oferenda? O templo. Era assim que funcionava. É assim até hoje em muitos lugares. Né? E o que a gente precisa fazer? O que Deus quer da gente? A gente precisa modificar o nosso coração. A gente precisa modificar o nosso sentimento. A gente precisa ter boa vontade. Ter boa vontade, a gente vai modificar o sentimento. E aí nós vamos realizar um bom trabalho. Aí nós vamos estar felizes com Deus. Não vamos precisar mais prometer que nem eu, né, queria prometer, que nem eu pensei, né, que eu poderia ajudar o Ceará. Não precisa disso. Não é isso que Deus quer. Não é assim que funcionam as coisas. Né? E foi assim que o mestre iniciou seu trabalho. Foi assim que ele começou a construir um novo reino. Um reino de Deus. Um reino que ele sabia que era o que Deus queria. É isso que meu pai quer. Eu faço o que meu pai quer. Eu penso o que o meu pai pensa. Eu faço o que o meu pai
faria. É isso sempre que ele falava, né? Não sou eu que falo por mim, mas o Pai fala por mim, né? Eu não testifico as minhas obras, eu não dou testemunho das minhas obras, o Pai dá testemunho das minhas obras. Nada era dele, tudo era do Pai. E é assim que nós devemos ser, né? É assim que nós devemos nos comportar, né? Com essa mesma vontade, com esse mesmo desejo, né? Modificando o nosso coração, modificando o nosso sentimento. Esses foram os primeiros ensinamentos do Mestre, né? As suas primeiras pregações. Muito simples. Modifique o seu coração, modifique o seu sentimento, tenha boa vontade, ajude, faça, e você será recompensado. Muito obrigado, e que o Mestre Jesus nos envolva, que a paz do Mestre nos envolva, que nós tenhamos um ano mais feliz. Obrigado a todos, fiquem em paz, até a próxima.